Fala, galera do segundo ano. Pessoal, tudo na paz? Ó, venho aqui na aula de hoje falar um pouquinho sobre o assunto que nós vimos nas últimas aulas. Eu falei aquela parte teórica, índice de refração, velocidade, e hoje aqui eu vou falar sobre a questão de questões. Resolver com vocês algumas questões sobre refração. Escolhi algumas questões e aqui vamos debater. Ó, espero que vocês estejam acompanhando a questão e daqui a pouco venho aqui para o quadro. A primeira questão fala o seguinte: a figura representa um prisma óptico constituído de um material transparente, cujo índice de refração é crescente com a frequência da luz, que sobre ele incide. Um feixe luminoso composto por luzes vermelha, azul e verde incide na face A, emerge na face B e, após ser refletido por um espelho, incide no filme para fotografia colorida, revelando 3 pontos. Então tá aqui o desenho, pessoal. Acompanha comigo, ó. Feixe incidente, face A. Quando está mudando de um meio para o outro, acontece o que nós estamos estudando, refração. Nessa refração, a luz muda sua velocidade. E essa luz que vem do meio A, vamos chamar de luz branca. É a luz que vem de uma fonte luminosa primária, encontra a superfície e tem essa dispersão. Vou chamar a atenção aqui, é o que acontece com o nosso querido arco-íris. Então, acontece a dispersão da luz branca em 7 grupos de cores. A luz branca é uma luz policromática. Vermelho, azul, amarelo, verde são luzes monocromáticas, só tem, no caso, uma frequência. Então, quando a luz vem da face A e muda para a face B, ó, há uma dispersão, que vai ser refletida nesse espelho e aqui nesse perfil do filme, tendo a propagação dessas cores. Aí a questão vem, perguntando a vocês, observando os pontos luminosos revelados no filme, de baixo para cima, constatam-se as seguintes cores. Vamos lá resolver? É o seguinte, nós temos aqui o prisma. Aqui a face A, aqui a face B. Temos um espelho e aqui o filme. A luz branca vai vir aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Luz branca. Quando entrar no prisma, vai acontecer uma refração. Nesse momento, ele só está trabalhando com 3 desses grupos de cores. Mas eu quero que vocês lembrem do seguinte. A luz branca, quando ela sofre o processo de dispersão, uma refração que parte do meio A para o meio B, ela se divide em 7 grupos de cores. Serão eles: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, vou botar aqui, violeta. Uma maneira para vocês memorizarem, ó, V-A-A, V-A-A, V. Na questão, só está trabalhando com 3 cores dessas. Vamos olhar na questão novamente? Diz a vocês, ó, vermelha, azul e verde. Voltamos para o quadro. Vermelho, azul e verde. A pegadinha dessa questão foi ter invertido essas duas aqui. Verde e azul. Então, a primeira que é essa aqui, ó, é a vermelha. Depois é a verde. E por último é a azul. Olha o desenho novamente lá. A primeira é a vermelha. Então, a vermelha vai ser
representada embaixo. Depois é a verde, que vem para o meio. E por último, a azul, que vai lá para cima. Então, essa vermelha que sai aqui é a primeira a ser refletida. Vermelha. A verde está aqui. Verde. E por último, a azul. Azul. E ele quer a sequência de baixo para cima. Tranquilo? Não foi uma questão simples? Fácil. O nosso arco-íris é a decomposição da luz branca. Se decompõe em 7 grupos de cores. Isso é refração, dispersão da luz. A luz passando do meio A para o meio B. Vamos para a questão 2? Questão 2. A questão 2 é uma questão mais teórica. Estou aqui no cantinho, vou ficar aqui com vocês e vou ler. No hemisfério sul, o solstício de verão, momento em que os raios solares incidem verticalmente sobre quem se encontra sobre o Trópico de Capricórnio, ocorre no dia 21 ou 23 de dezembro. Nesta data, o dia tem o maior período de presença de luz solar. A figura mostra a trajetória da luz solar nas proximidades do planeta Terra, quando ocorre o fenômeno óptico que possibilita que o Sol seja visto por mais tempo pelo observador. Que fenômeno é esse, pessoal? A luz que vem do Sol vai vir pelo vácuo, espaço, vai encontrar nossa atmosfera. E nessa atmosfera vai encontrar agora a presença de matéria. Então, vai vir de um meio A, vácuo, para o meio B, que tem presença de matéria. Ao passar de um meio A para o meio B, acontece uma refração. Então, pode observar, ó, a única que oferece refração é a letra A. Beleza? Então, vamos aqui para a questão 3. Questão resolvida com sucesso. Então, vamos continuar. Ok? Questão 3 já vai envolver um pouquinho de cálculo. Vai envolver aquela lei de Snell, que vamos trabalhar com a função seno. Olha o que diz a questão. Durante um ensaio com uma amostra de um material transparente e homogêneo, um aluno do curso de materiais da FATEC precisa determinar de que material a amostra é constituída. Para isso, ele utiliza o princípio da refração, fazendo incidir sobre uma amostra semicircular de raio R um feixe de laser monocromático. Então, vai ser, no caso, um daqueles grupos, não é uma luz branca, conforme a figura. O material é o ar. Lembrar que o índice do ar é igual ao índice do vácuo, sempre igual a 1. Não existe índice menor que 1. Então, resina, 1,5. Policarbonato, 1,59. Cristal dopado, 1,60. Cristal de titânio, 1,71. Cristal de lantânio, 80. 1,8. Utilizando os dados da figura e as informações representadas na tabela de referência, podemos concluir corretamente que o material da amostra é. Vamos aqui para o quadro, questão 3. Vou desenhar aqui coisa rápida e vou retirar os dados da questão junto com vocês.
2 centímetros, ó, 2 centímetros, 3 centímetros. Aqui é a amostra que ele quer saber e aqui é o ar. Aqui nós temos o ângulo de incidência e o ângulo de refração. Espera aí, vamos agora. Veja só, pessoal. O raio incide, toca a superfície que está dividindo a amostra do ar e vai, após uma refração, ter um desvio. Então, teve uma refração, mudança de meio, mudança de velocidade. Nesse momento, ele quer saber o índice aqui, ó, o índice de refração dessa amostra. E de acordo com a lei de Snell, oxe, o que é que está fazendo aqui? Aqui nós temos refração. É porque foi da aula anterior, pessoal. Desculpa não ter apagado. Vamos aqui, refração. O que acontece? Já te falei isso já. Lei de Snell. Índice de refração do meio 1, seno do ângulo de incidência. Índice de refração do meio 2, seno do ângulo de refração. O que ele está pedindo a vocês é o valor desse N aqui, que corresponde ao amostra. Nós sabemos que seno é cateto oposto pela hipotenusa. Aqui eu tenho uma circunferência. Do centro até a extremidade, eu tenho um raio. Do centro à extremidade, eu tenho um raio. Então, meu índice de refração, quem é seno? Cateto oposto. Cateto oposto vale quanto? 2. Cateto oposto formado em relação ao ângulo de incidência. Então, 2 sobre R. Índice de refração do meio 2 é o ar. Índice de refração do ar, 1. Sempre será 1. Seno do ângulo R. O ângulo R é o ângulo de refração. O cateto oposto vale 3. A hipotenusa é o raio. Então, vezes 3 sobre R. Pessoal, simplifica. O índice de refração do meio 1 vai ser 1 vezes 3, 3. O 2 que multiplica passa dividindo. Então, aqui vai ser de 1,5. Qual das amostras vai ter o índice 1,5? Resina. Então, a resposta, letra E. Tranquilos? Vamos para a próxima questão. Mais uma questão de cálculo. Se você já observar nessa questão, eu já coloquei agora o ar como o meio que vem o raio incidente e o vidro como meio B, que vai ser, no caso, a refração. Questão 4. Pagando aqui rapidinho, que aqui vai usar cálculo também. Temos o ar e o vidro. Adiantando aqui. Um raio luminoso incide sobre a superfície de separação entre o ar e o vidro com um ângulo alfa de 60 graus e refrata com ângulo beta de 30 graus. Temos a reta normal. Vou explicar a vocês direitinho aqui. 60 e 30. Botando aqui, mas vou revisar. Considerando que o seno de 30 e o cosseno de 60 é 0,5. Seno de 60 e cosseno de 30 é 0,87. O índice de refração do ar é igual a 1. Ele quer saber de vocês o valor do índice de refração do vidro. Ângulo de incidência, ângulo de refração. Incide pelo ar, refrata pelo vidro. Então, o índice do meio A, seno do ângulo I,
índice do vidro, seno de R. Índice do ar, 1, seno de 60, índice do vidro, seno do ângulo de refração, que é 30. Seno de 60, ele falou a vocês que é 0,87. Índice do vidro, ele quer do vidro, ele quer descobrir. Seno de 30, 0,5. Então aqui vai ficar 0,87 dividido por 0,5. Voltando. Índice do ar, 1. Seno do ângulo incidente, seno de 60. Índice de refração do vidro, é o que ele quer descobrir. Seno de R, que é 30, 0,5. O seno de 60, ele dá na questão, ó, aqui, ó. Seno de 60, 0,87. Seno de 30, 0,5. Tudo que você divide pela metade, dobra. Qual o valor? 7, 7, 14. 16, 17. Então a resposta vai ficar aqui, ó. 1,74, letra D. Vou voltar aqui para mostrar a vocês. 1,74. Porque 2 vezes 7, 14. Vai 1. 2 vezes 8, 16. Mais 1, 17. Ok? Resposta letra E. Próxima questão. Aqui, pessoal, vamos recordar o seguinte, que eu botei lá na nossa aula. Quanto maior o índice de refração, menor velocidade. Maior índice, menor velocidade. Meio mais refringente, menor ângulo. Aí ele fala, considere dois meios refringentes. Meio refringente é meio que vai dificultar a passagem da luz por esse meio. A e B. Separados por uma superfície plana, como mostra a figura acima. Uma luz monocromática propaga-se do meio A com velocidade VA e refrata-se para o meio B, propagando-se com velocidade B. Velocidade B. Sendo o índice de refração absoluto do meio A, NA, e do B, NB, e que o ângulo beta é maior que o ângulo alfa, pode-se afirmar que... Vou desenhar aqui. Deixa eu só pegar o desenho, pessoal. Alfa e beta. Pessoal, ele fala a vocês que beta é maior que alfa. Quando o raio incidente toca a superfície, cria-se aqui a reta normal, perpendicular à superfície. Então aqui nós teremos o ângulo de incidência e aqui nós teremos o ângulo de refração. Se o ângulo beta é maior que o ângulo alfa, o ângulo de incidência vai ser maior que o ângulo de refração. É daqui que eu vou pegar. E nós temos o seguinte: quanto maior o índice de refração, menor velocidade. Se tem uma menor velocidade, é porque o meio é mais refringente. Se o meio é mais refringente, diminui o ângulo. Então o ângulo é menor. Quem tem um ângulo menor? É R. Se aqui tem um ângulo menor, vai ter uma velocidade menor. Então, velocidade de A em relação a B, índice de A
em relação a B. Se eu tenho um ângulo menor, eu tenho uma velocidade menor. Velocidade de B, ó, é menor que a de A. Logo, o índice de refração de A é maior que o de B. Então, essa resposta está na questão letra B. Nossa resposta. Pessoal, fico por aqui. Saudade de vocês, um forte abraço e até nossa próxima aula. Qualquer dúvida, pode me procurar lá no WhatsApp. Beleza? E também acesse a plataforma. Beijo, queijo, até mais.